Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, Diana. Esta semana debruçamos-nos sobre o caminho de António Costa rumo ao Conselho Europeu e o impacto que isso tem, ou não, para Portugal. Miguel, comecemos então por este ponto, o primeiro deles, a escolha do antigo primeiro-ministro para um cargo de topo europeu. Este era um sonho antigo de António Costa, que será agora realizado, finalmente chegou onde queria? Eu não sei se ele já chegou onde queria ou se ainda quer um bocadinho mais em relação àquilo, porque António Costa não vai terminar obrigatoriamente a sua vida para profissional apenas com este novo cargo. Mas é difícil chegar a um cargo mais alto. Agora, do ponto de vista institucional, no espaço europeu, realmente ele tem esse mérito, porque obviamente que é algo que foi trabalhado e não aconteceu por acaso. Ainda que este ano, normalmente o povo tem aquele ditado que Deus escreve de direito por linhas tortas, e se calhar em o ano de 2024, se tinha-lhe começado mal, acabou por estar-lhe a correr bem. Eu não sei se por justiça divina ou por algo diabólico, eventualmente as coisas acabaram por Mas é um sonho cumprido, de certa forma. É, pelo menos, até porque fontes sempre mais próximas, de forma mais descarada ou menos descarada, sempre, nos últimos anos, sempre ouvimos dizer isso como uma ambição de António Costa. Portanto, nunca lhe ouvimos isso da boca, mas claramente era algo que as fontes próximas de António Costa transmitiam ao grande público, e acho que é algo que é merecido nesse caso, e é um caso de orgulho até para Portugal. Uhum. E olhando para aquilo que é o papel do Conselho Europeu e também um pouco para aquilo que se espera do novo desenho político que haverá na Europa, o perfil de Costa é o perfil adequado para os tempos que estamos a viver e para aquele cargo neste momento? Eu acho que objetivamente é. Por exemplo, vejo mais António Costa no papel de Presidente do Conselho Europeu do que de Presidente da Comissão. Acho que se António Costa sempre nos entregou, e isto a nível doméstico, e mesmo até internacional, mas particularmente a nível doméstico, foi sempre a sua capacidade política e a sua capacidade de criar consensos, de fazer pontos, das mais improváveis, onde a geringonça com o Partido Comunista é talvez algo a mais emblemática, mas se isso é conseguido, qualquer coisa se consegue, se calhar, a nível europeu. Mas isto um bocadinho mais a sério, acho que sim, acho que António Costa tem o perfil político necessário ao momento que a Europa vive, com todas as suas problemas intrínsecos e aqueles que vêm de fora, seja a relação mais a leste, seja o próprio alargamento. Acho que António Costa poderá vir a fazer um bom trabalho, do qual Portugal se poderá orgulhar e beneficiar. Uhum. E quais é que acha que são as maiores dificuldades que ele enfrentará nessa busca de consensos? Temos, como dizia, o alargamento da Europa a leste, a própria adesão da Ucrânia, que percebemos só uma parte dos países é que vê com bons olhos, a discussão dos próprios temas em torno do reforço do investimento em defesa dos diferentes países. Qual é que será ali o fator de maior dificuldade ou desagregação com o qual ele terá que lidar? Eu punha mais uma que tem a ver com as eleições norte-americanas. Não sabendo o que vai... Acho que isso depois vai influenciar a questão do alargamento a leste, a questão da relação com a Rússia, e isso significa a questão da Ucrânia de leste, vai depender muito, e acho que há de haver aqui apenas a preparação de um território que só em 2025... A própria relação com a China. E futuramente a relação depois a seguir com a China, já para não falar de um caso prático que eu também conheci e percebi que é uma bota que nunca se vai conseguir descalçar num curto prazo, que é a Turquia. A Turquia também é um assunto menos conversado. O eterno candidato é um assunto menos conversado, menos falado por força do que se passa na Ucrânia, mas se não houvesse a Ucrânia, se não houvesse o problema que existe, a Turquia era um problema, claro, que nós teríamos que gerir enquanto Europa, e que iria parar ao colo de António Costa, e não vejo... Não conto muitas mais pessoas capazes de falar calmo e tranquilamente com Erdogan como António Costa. Portanto, há ali 2, 3, 4 dossiês que nos próximos anos António Costa pode saber fazer aquilo que melhor faz, e em que todos nós indiretamente possamos ser beneficiados disso. Uhum. E no seu entender... o que é que o país ganha com esta eventual nomeação de António Costa para um dos mais relevantes cargos europeus, se é que podemos dizer que o país ganha alguma coisa? Eu percebo um bocadinho o discurso partidário do Chega, da Iniciativa Liberal, tem uma questão de coerência, mas eu tenho que dizer obrigatoriamente que do ponto de vista da representação internacional, do ponto de vista do prestígio, na definição de estratégias e prioridades, estar assente e com assento nos principais pontos de decisão e na troca e fluxo de informação que vai haver, quer a nível europeu, quer a nível internacional, eu não percebo como é que Portugal não possa ter a ganhar com isto. Portanto, enquanto país, enquanto nação,
Claramente, eu vejo até o reconhecimento de cada vez mais, já Guterres, não? No António Vitorino, que já tinha sido no passado Freitas do Amaral, acho que isto só prestigia Portugal e os portugueses. Até onde é que isso vai impactar diretamente algum tipo de crescimento económico, algum impulso para a economia portuguesa, eu acho que isso já são outros 500. Agora, nos primeiros 3, 4 pontos, em termos de place branding, em termos de posicionamento, em termos de prestígio, em termos de estar presente nos centros de decisão, acho que Portugal só tem a ganhar com isso. Há pouco já referiu aqui, mas não aprofundámos. Tudo isto surge com uma situação um pouco sui generis, o tal do final de 2023 e início de 2024, em que Costa estava amarrado a um governo por força da maioria absoluta que tinha conseguido, uma maioria absoluta também inesperada na altura. Marcelo vincou na altura que dissolveria a Assembleia da República se o primeiro-ministro decidisse assumir um cargo em Bruxelas, porque esse convite a António Costa aconteceu também no passado. Ora, nada disto aconteceu, mas a Assembleia da República foi dissolvida não por causa dos desejos de António Costa, mas por causa da Operação Influencer. Foi uma bênção ou uma maldição este processo, este caso de justiça para António Costa? António Costa merece o benefício da dúvida, como todos os argumentos, mas realmente, ao dia que conhecemos hoje, parece que não haverá nada para apontar do ponto de vista criminal. Se assim não for, e se o Ministério Público tiver razão na sua atuação, eu só acho que esta saída foi uma saída diabólica. Isto nem o diabo poderia prever algo tão... Nem o advogado do diabo. Nem o advogado do diabo poderia prever algo tão maquiavélico. Mas não sendo esse, sinceramente, a senda que eu acredito que o processo vá seguir, eu acho que acabou por fazer-se alguma justiça divina da forma como António Costa, antecipadamente e de forma mais precoce do que aquilo que ele próprio teria desenhado no seu melhor cenário e plano, conseguiu chegar onde queria. E volto a dizer, com reforço daquilo que é o prestígio de Portugal dentro da União Europeia. Miguel, e como é que fica agora a questão jurídica? Costa não é arguido, ele foi ouvido numa figura quase especial nos termos do inquérito, mas também não houve nenhum arquivamento em relação àquilo que são os factos que envolvem o primeiro-ministro, não há um processo autónomo, não há um arquivamento. Como é que fica a questão das suspeitas em relação ao primeiro-ministro que corre nesta operação influencer, e isto vai ou não dar ainda dores de cabeça ao primeiro-ministro se ele assumir este cargo europeu? A minha experiência diz-me que se houvesse realmente algum sumo em tudo aquilo que já tinha sido apanhado, tirando o que já foi libertado, porque ainda não faço a mais pequena ideia. Vi um programa muito bem conseguido no Now aqui há 2 dias atrás sobre a forma como as coisas estavam a ocorrer e a questão do pacto, da reforma do pacto da justiça, mas hoje não há tempo para conversar. Mas sinceramente eu acho que a Operação Influencer tem tudo para implodir. Não há outra expressão, vai implodir, porque entre aquilo que foi expectável ser criado e aquilo que vai ser realmente entregue vai haver uma grande diferença, e a não ser que haja um volte-face, uma reviravolta absoluta e absurda para aquilo que se conhece hoje, a Operação Influencer vai pura e simplesmente implodir, e António Costa vai passar apenas de vilão a vítima em todo esse processo. E como é que viu esta divulgação das escutas que foram surgindo nestes dias e no momento em que António Costa está para ser escolhido para este cargo europeu, em que há negociações a decorrer entre os chefes de Estado e os principais líderes europeus? Como é que viu isto? Correndo o risco de ser injusto, eu só tenho 2 palavras para o que aconteceu. A forma como vejo de forma vingativa e diabólica. Porque acho que há alguém que tem mal a perder e que percebeu que aquilo que tinha desenhado ou aquilo que tinha pensado não estava a conseguir alcançar, e de forma diabólica porque realmente é preciso ser o diabo em pessoa para tentar estragar a vida a uma pessoa sabendo que estava-se a ser incorreto e injusto. E para fecharmos, já disse aqui o que é que vai acontecer à Operação Influencer, não há mesmo forma de, perante o que se sabe, de haver uma acusação? Diana, tu sabes até... Conheço bastante bem estes casos. Eu conheço desde o primeiro momento que nós conversámos sobre isto, até por outras pessoas que estavam envolvidas no processo, nós conversámos em off em relação a esta questão. E eu tinha sérias dúvidas sobre desde o primeiro momento em que isto ia acontecer. Com as minhas reservas de que acho que o Ministério Público pode desenvolver um trabalho que depois conduz a uma maior solidificação da prova. Oscar, em relação a algumas situações, mais numa situação possível, há ali coisas para resolver, há coisas para esclarecer, mas entre aquilo que realmente é factual e a dimensão
dimensão narrativa que foi construída vai uma grande diferença. E atenção, e uma coisa é ser apenas incorreto e injusto, outra coisa é ser irresponsável. E esta atuação do Ministério Público, que até hoje nunca explicada, ela roçará no mínimo a irresponsabilidade se não houver nada mais do que aquilo que é conhecido hoje. Muito bem, está assim feita Obrigado. mais esta análise da semana, desta vez deles postos na Justiça e no caminho de António Costa até Bruxelas. Obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise e a si que nos acompanha. Até para a semana.